Abacuque, lá no Velho Testamento, capítulo 1, depois do livro de Naum. Não ajudei em nada, né? São profetas menores, né? Que de menores não tem nada, né? São só chamados assim pelo conteúdo, né? Da importância de seus livros e do tamanho, né? Do trabalho e do ministério. Mas são homens usados pelo Senhor. Abacuque, capítulo 1, eu quero ler a partir do versículo 5, a resposta do Senhor. Há uma queixa do profeta no capítulo 1, a partir do 1º versículo, e no versículo 5, Deus dá uma resposta para ele. Bom, né? Quando a gente se queixar, o Senhor responder. Isso é muito bom, né? Quando a gente tiver uma dúvida, um questionamento, e orar ao Senhor e o Senhor responder. Está acontecendo aqui na vida de Abacuque. Vamos ver a resposta do Senhor, do versículo 5 ao versículo 11. A resposta do Senhor. Olhem as nações e contemplem-nas, fiquem atônitos e pasmem, pois nos dias de vocês farei algo em que não creriam se lhes fosse contado. Estou trazendo os babilônios, nação cruel e impetuosa, que marcha por toda a extensão da terra para apoderar-se de moradias que não lhe pertencem. É uma nação apavorante e temível, que cria a sua própria justiça e promove a sua própria honra. Seus cavalos são mais velozes que os leopardos, mais ferozes que os lobos no crepúsculo. Sua cavalaria vem de longe, seus cavalos vêm a galope, vêm voando como ave de rapina que mergulha para devorar. Todos vêm prontos para a violência, suas hordas avançam como o vento do deserto e fazendo tantos prisioneiros como a areia do mar, como a areia da praia. Menosprezam os reis e zombam dos governantes, riem de todas as cidades fortificadas, pois constroem rampas de terra e por elas as conquistam. Depois passam como vento e prosseguem, homens carregados de culpa e que têm por Deus a sua própria força. Vamos orar. Pai, responde, eu peço em nome de Jesus aos nossos corações nessa noite, porque eu confio que o Senhor está sempre apostando na relação que tem com a gente. Que o teu desejo é estar em contato com o ser humano. Tu és muito grande, Senhor. Contudo, a ninguém o Senhor despreza, porque o Senhor é grande na força da sua compreensão. E eu peço que nessa noite, essa tua força compreensiva alcance cada coração aqui, Senhor, na medida da necessidade de cada um. E eu sei que assim será, a começar por mim mesma, em o nome de Jesus. Amém e amém. Essa mensagem que eu vou compartilhar com você a partir de agora, ela começou a ser construída no meu coração de uma forma muito interessante, porque primeiro Deus me deu a frase. Ele trouxe ao meu coração a lembrança do que está dito aqui no versículo 5, quando ele fala na parte B do versículo. Nos dias de vocês farei algo em que não creriam se lhes fosse contado. E essa frase começou a crescer dentro de mim, a lembrança dessa palavra de Deus, dessa promessa de Deus. Farei alguma coisa que se eu contasse para vocês, vocês não acreditariam. E essa é por si só, claro, tirada desse contexto, essa palavra, essa promessa, ela é por si só altamente encorajadora, né? Altamente esperançosa. E eu vibrei, né, quando essa palavra chegou ao meu coração. Eu disse, Senhor, é isso que tu queres falar conosco no domingo? Então, vamos lá, eu vou até o texto. E aí eu fui ao texto. E quando eu cheguei no texto, eu me surpreendi. Porque eu recebi uma palavra que traz um encorajamento tão grande, uma esperança e uma promessa. Quem não quer ouvir isso de Deus? Você gostaria de ouvir isso do Senhor hoje? Olha só, eu vou fazer alguma coisa na tua vida que se eu te contar você não vai acreditar. Aleluia, não é assim?
Glória a Deus! Que bom o Senhor falar isso para a gente hoje, não é? Dizer, olha, fique tranquilo, porque algumas coisas aconteceram na tua vida que se eu te contasse, você não acreditaria. Ah, Senhor, que palavra! Mas a gente não pode pregar só com uma frase, né? Então a gente tem que ir no texto onde a frase está. E eu fui no texto. Só que aí quando eu cheguei no texto, eu senti um estranhamento. Porque essa frase maravilhosa, ela está incrustada dentro de um texto ameaçador. Se você tirar a sua frase é uma maravilha, mas se você ler o texto todo... Porque o texto, Deus está dizendo, farei algo nos dias de vocês, que se eu contasse, vocês não acreditariam. O que é isso, Senhor, que o Senhor vai fazer? Vou trazer os babilônicos. E eles vão marchar sobre a terra de vocês, como gafanhotos devoradores, que não deixam nada depois que eles passam. Quando eu fui ao local do texto, onde tinha a palavra que Deus havia me dado para a mensagem dessa noite, a palavra foi sendo revelada em toda a sua promessa a partir daí. Entretanto, no início, eu senti um estranhamento a respeito de como eu poderia ministrar uma palavra de Deus extraída de um texto que está falando de uma ameaça de guerra. A resposta que Deus dá à queixa do profeta, que está olhando para a vida dele, que está olhando para o contexto cultural, socioeconômico do tempo dele, e está dizendo, Deus, o que está acontecendo? Para onde foi a tua justiça? Porque eu só vejo violência. A resposta que Deus dá para esse homem, no momento de crise da vida dele, é uma resposta que está incrustada numa ameaça. Que está incrustada numa promessa de piora. E eu falei, Senhor, como é que eu posso? Que tipo de resposta é essa? Mas aí eu comecei a entender. E a palavra foi sendo revelada ao meu coração. A resposta que Deus dá à queixa do profeta Abacuque, ela começa com o anúncio da invasão babilônica. Ele está dizendo, olha, os babilônicos, eu estou levantando eles e eles vão marchar sobre toda a terra, como gafanhotos devoradores. O que Deus está dizendo aqui para Abacuque é que ele, o Senhor, estava preparando um grande exército, o exército babilônico, um exército nunca visto antes, no que se refere à determinação e ao poder destrutivo. E Deus está comparando esse exército a gafanhotos que atacam uma plantação, devoram tudo, não deixando nada para trás. E Deus está dizendo que é isso que vai acontecer naquela geração. A Babilônia vai praticamente conquistar todo mundo conhecido daquela época. Mas aí a gente começa a entender por que isso é uma coisa boa. Por que dizer que uma nação estrangeira vai vir como gafanhotos devoradores para destruir tudo é uma palavra de esperança? Porque no primeiro momento não parece fazer sentido nenhum essa resposta. Mas ela tem sentido, ela é uma palavra de esperança. Porque do ponto de vista histórico, o que Deus está anunciando aqui foi fundamental. Na verdade, todas as grandes conquistas daquela época, o exército babilônico, os egípcios, os gregos, os medo-persas e finalmente os romanos, eles serviram ao propósito de Deus. O propósito de preparar a entrada do Messias na humanidade. Então, quando Deus está dizendo para Abacuque, que está reclamando do contexto dele, está dizendo, Senhor, o Senhor não está vendo o que está acontecendo? O Senhor não está vendo toda a injustiça que é praticada? E Deus responde a essa queixa com uma palavra encorajadora, mas que está incrustada dentro de uma ameaça. O que Deus está dizendo é que, apesar da promessa dele estar incrustada dentro de uma ameaça terrível, isso é da vontade de Deus e isso vai trazer o melhor. Isso está a serviço do propósito dele.
o propósito de preparar o mundo para receber o Messias. Todo esse processo que envolveu a conquista dos povos estava a serviço do plano de Deus. O plano de fazer convergir em Cristo todas as coisas. E esse processo de guerras e conquistas, ele é, na verdade, um modelo arcaico da globalização. No mundo antigo, o jeito encontrado para globalizar o mundo foram as guerras. Era através das guerras que o mundo se unificava. Porque vinha um conquistador, conquistava o mundo, e aí aquela língua falada por ele se tornava oficial, todo mundo tinha que aprender aquela língua se quisesse se comunicar. A moeda, o comércio, tudo girava em torno da cultura e dos padrões daquele povo conquistador. E assim, Deus foi usando um povo atrás do outro, sucedendo-se na dominância do mundo, de forma que o mundo foi se tornando o cenário ideal para que Deus enviasse seu Filho. E para que todo mundo tivesse acesso a isso. As guerras, eu não estou fazendo apologia, defesa de guerra, porque quem gosta de guerra? Ninguém, nem Deus. Mas o que eu estou tentando mostrar para mim e para você é que naquele tempo o mundo era unificado dessa forma, através das guerras. Hoje é diferente. Hoje o mundo é unificado através da internet. Mas naquela época essa foi a forma como Deus pôde trazer o Messias. Ou seja, o que está sendo dito aqui para mim e para você é que existe uma palavra profética para nós no meio dos problemas. A vontade de Deus era criar um mundo era levar o mundo a uma condição onde o Messias pudesse vir. Porque o propósito de Deus é o de fazer convergir em Cristo todas as coisas, e esse propósito não mudou. Ele continua sendo o mesmo propósito, tanto para os grupos, tanto para as nações, quanto para os indivíduos. Se Deus te contasse o que Ele está realizando na tua vida, você não acreditaria. E o que Deus está realizando na tua vida, por mais estranho e esquisito que seja, tem o propósito de que a tua vida possa convergir para Cristo. As guerras são terríveis e ninguém quer passar por elas. Por essa razão, a minha estranheza quando Deus me deu um texto que fala de guerra, para trazer uma mensagem de esperança para nós nessa noite. Mas esse é justamente o primeiro ponto da mensagem. Tudo está dentro do propósito de Deus, até mesmo as piores situações. E Deus, que está no controle de tudo, tem uma mensagem de esperança até mesmo no meio de uma guerra. Deus tem uma mensagem de esperança mesmo no meio de um problema. A gente só tem que encontrar a mensagem. Um dia, um escritor chamado Philip Yancey foi dar uma palestra e Deus tem usado aquele homem, ele é um escritor cristão, e ele fala muito sobre sofrimento. E um dia uma pessoa disse para ele, Philip, no meio de uma palestra, um ouvinte disse para ele, Philip, de uma forma breve, como você definiria a questão da dor? Vou comparar, né? Porque guerra e dor são coisas muito semelhantes, né? A guerra produz a dor. E ninguém gosta de dor. Eu não gosto, você não gosta. Gosta? Ninguém gosta de dor. E ele disse, o Philip conta que nesse momento ele se sentiu numa situação difícil. Como que ele poderia definir de forma simples um tema que é tão importante, tão difícil e que toca tanto o coração das pessoas? Como você dizer, às vezes, para um cristão que está atravessando uma doença terminal
ou dizer para uma pessoa que perdeu um ente querido, um filho, um marido, como falar de dor para essas pessoas a partir da mensagem da esperança? É muito difícil. E aí ele disse que Deus o ungiu naquele momento, incentivou o coração dele e ele respondeu da seguinte forma, ele disse, olha, de tudo que eu li e de tudo que eu busquei aprender sobre a dor, eu poderia dizer o seguinte, a dor é boa, a dor é ruim e a dor pode ser redimida. E aí ele explicou, por que a dor é boa? Num nível pequeno, ela é boa. Porque é graças às pequenas dores que nós sentimos no nosso corpo que nós sabemos que existe um problema com o nosso corpo. Nós temos uma irmã ali, dentista, sentadinha. Quando é que nós vamos ao dentista? Em geral. Agora, graças a Deus, isso tem mudado e as pessoas têm procurado como medida de prevenção. Mas antigamente, né, Fernanda, só se ia ao dentista quando não aguenta mais de dor. O dente está estourando e a pessoa procura o dentista. Não é mais assim, mas para algumas pessoas ainda é. E aquela dor no dente, ela tem uma finalidade, mostrar para mim e para você que o dente está com problemas. E que alguma coisa tem que ser feita, senão aquilo vai acabar matando a pessoa. Então ele vai dizer a dor, num sentido pequeno, controlável, ela é uma dádiva, ela é um presente. Se você colocar a mão sobre uma chapa quente, você vai fazer assim. Por quê? Porque está quente, vai queimar a sua mão e você vai sentir dor. Mas se você não sente dor, você vai deixar a mão sobre a chapa quente e você vai queimar a mão toda. É o que acontece com quem tem hanseníase, lepra. As pessoas perdem a capacidade sensorial, principalmente nas extremidades do corpo. Então elas não sentem dor, elas são capazes de andar o dia inteiro com um sapato fechado, apertando o pé, fazendo feridas terríveis, e elas não sentem. E elas ficam o dia inteiro com aquele sapato e quando chegam à noite, o pé está sangrando. Ou seja, num nível controlável, a dor é uma dádiva. Agora, vai dizer para um paciente terminal de câncer que a morfina já não faz efeito nele, que a dor é uma dádiva. Parece uma blasfêmia dizer isso para uma pessoa numa condição dessa. Ela vai dizer, meu Deus, chega, eu já sei que eu estou doente. Faz parar essa dor, é tudo que eu quero. Só que a dor não dá para desligar. E quando então ela assume uma proporção que está além do que a gente é capaz de suportar, aí ela se torna ruim. Aí ela se torna horrível. Aí ela se torna alguma coisa da qual nós queremos nos afastar. Por isso ele disse, a dor é boa, a dor é ruim e a dor pode ser redimida. Como? Quando as pessoas encontram um propósito naquilo que elas estão atravessando. E é o que está sendo dito aqui nesse texto, quando o Senhor faz uma promessa, mas essa promessa está dentro de uma embalagem difícil, uma embalagem de guerra, uma embalagem de ameaça. Mas esse é justamente o primeiro ponto da mensagem. Deus não precisa de palavras bonitas para fazer uma promessa. Deus pode fazer promessas até mesmo no meio de um problema. Deus pode transformar um problema numa promessa. Deus pode transformar uma dificuldade numa saída. Deus pode transformar uma situação difícil num processo de transformação da tua existência. Deus pode usar a capacidade de ódio do ser humano, porque é por isso, ódio, poder, porque é por isso que nós fazemos as guerras. Deus pode transformar isso num instrumento através do qual o Filho dele será revelado à humanidade. Deus tem uma mensagem de esperança mesmo no meio de um problema. Mas, qual é a mensagem de esperança de Deus no meio do problema? Foi quando então Deus me levou ao versículo 10, mas eu vou começar pelo versículo 7. Quando no mesmo texto ele começa a dizer, a partir do versículo 7, ele vai começar a descrever
a forma de ser dos babilônicos. E ele diz, é uma nação apavorante e temível, que cria a sua própria justiça e promove a sua própria honra. Seus cavalos são mais velozes que os leopardos, mais ferozes que os lobos no crepúsculo. Sua cavalaria vem de longe, seus cavalos vêm a galope, vêm voando como ave de rapina que mergulha para devorar. Todos vêm prontos para a violência, suas hordas avançam, como o vento do deserto, fazendo tantos prisioneiros como a areia da praia. E aí olha o que ele diz no versículo 10. Menosprezam os reis e zombam dos governantes, riem de todas as cidades fortificadas, pois constroem rampas de terra e por elas as conquistam. A partir do versículo 7, o Senhor descreve as características dessa nação poderosa que marcha por toda a terra, conquistando seus moradores. E no versículo 10, ele revela o segredo que tornou esse exército tão eficiente em suas conquistas. O segredo está aqui no versículo 10, o segredo de engenharia. Eles conseguiram bolar um plano, construir rampas de terra. Então, quando eles chegavam diante de uma cidade fortificada, ao invés deles tentarem quebrar as portas, incendiar as portas, ao invés deles tentarem colocar escadas, onde os soldados iam subindo as escadas para tentar atravessar o bloqueio, isso era muito difícil, porque é óbvio que a nação que está ali protegendo a cidade não vai deixar ninguém entrar. Enquanto eles puderem, eles vão impedir, eles vão reforçar as portas, as trancas, eles vão jogar óleo quente sobre aqueles indivíduos que sobem pelas escadas. E aí os babilônicos tiveram uma brilhante ideia. Vamos construir rampas de terra. E eles construíam as rampas de terra, levavam tempo, mas eles ficavam ali construindo as rampas, até que finalmente, né? Como é que você destrói uma rampa de terra? Adianta jogar flecha numa rampa de terra? Adianta jogar óleo quente? Né, Paulo? Não tem nada que você possa fazer, né? Se eles conseguirem levar essa construção até as bases da cidade fortificada, vai fazer o quê? E aí, mais interessante, né? Construindo uma rampa de terra, pode passar não só um soldado, pode passar o carro de guerra inteiro. E esse foi o segredo do exército babilônico. A estratégia babilônica que tornou esse povo tão perigoso e tão eficiente está descrita no versículo 10. Essa foi a grande sacada dos babilônicos. Nenhuma cidade fortificada representava mais para eles um impedimento, porque eles construíam rampas de terra que permitiam o acesso de seus soldados e de seus carros de guerra. E aí aqui Deus me deu a palavra profética para nós aqui nessa noite. No meio de um problema, Deus, preste atenção nisso. Aqui é a mensagem de esperança. No meio de um problema, Deus pode derramar sobre a sua e sobre a minha vida uma unção nova, que capacite a você e a mim a entrarmos onde a gente ainda não entrou, a realizarmos o que a gente ainda não realizou e a conquistarmos o que nós ainda não conquistamos. Porque no meio de um problema, Deus pode ensinar você a construir uma rampa de terra. Quantas vezes nós passamos a vida inteira sem conseguir furar um bloqueio emocional? Sempre caindo no mesmo problema. E a gente fala que as nossas escadinhas, a gente bota a escadinha no problema e começa a subir. Aí daqui a pouco aparece um inimigo lá, dentro do nosso problema, e pum, dá na nossa cabeça e a gente cai no chão de novo. Aí a gente pega a nossa escadinha de novo e vai lá, não, eu vou entrar nessa cidade. Imagina que essa cidade seja ou represente para você hoje o seu autocontrole, que você perde todas as vezes que fica nervoso. Aí você pega a sua escadinha e não diz, agora eu vou conseguir, eu vou botar minha escadinha aqui e eu vou atravessar, eu vou furar esse bloqueio, eu vou atravessar essa fortaleza, eu vou aprender a controlar. Você bota a tua escadinha e aí uma palavra dita de uma forma diferente, uma atitude, pum, tua escadinha já está no chão de novo. Mas Deus
pode, e eu creio que deseja, nessa noite e sempre, nos ensinar uma nova estratégia, uma unção que permita a gente construir as nossas rampas de terra. O que significa, irmãos, aprender a construir uma rampa de terra? Significa aprender a reagir de uma forma diferente diante de um problema. Significa, sobretudo, que essa forma diferente permita a você furar o problema, furar o bloqueio emocional e físico gerado pelo problema. Significa vencer as barreiras que se levantaram na tua vida e que te impedem de avançar, de chegar ao lugar que Deus preparou para você, um lugar de paz, um lugar de realizações. Significa aprender novas capacidades para amar, para se relacionar, para interagir com seus colegas de trabalho, para viver a vida. Tem alguém aqui cansado? Cansado de tentar resolver uma situação sempre do mesmo jeito e sempre no final não conseguindo. A gente muda de cidade, a gente muda de emprego, a gente muda de relacionamento, a gente muda de amigo, mas a gente não consegue atravessar. A gente tenta, aí desiste. Aí vai procurar uma outra cidade. Não, aquela ali eu vou conquistar. Aquela ali é menos fortificada. Aquela ali é minha escadinha, vai conseguir. Aí você bota a sua escadinha e nunca dá. Eis que farei nos dias de vocês algo que, se fosse contado, vocês não acreditariam. Vou ensinar vocês a construir rampas de terra. Entendem? Entendem? Entende? Rampas de terra. Não mais ficar enxugando gelo, apagando incêndio, colocando remendo novo em roupa velha. Mas entrando na cidade para valer, com uma estratégia. Com a unção de Deus. Nenhum povo daquela época conseguiu resistir aos babilônicos. Nenhum povo. Mas o segredo deles era simples. Eles esperavam. Eles acampavam seus exércitos ao redor das cidades fortificadas e esperavam. Todo mundo trancadinho lá dentro, dizendo, aqui eles não entram. Aqui eles não entram. E eles ficavam lá fora. Aí eles esperavam o exército enfraquecer, eles esperavam o suprimento terminar, a água terminar, eles ficavam ali, esperando. E enquanto eles esperavam, eles construíam as rampas de terra. Eles não perdiam nenhum soldado fazendo isso, ou pelo menos perdiam muito poucos. E quando a rampa terminava, e o pior, né, eu fico imaginando aquelas cidades fortes, olhando dos muros, como aconteceu com o rei Jeoaquim, foi exatamente assim, olhando dos muros, as rampas se aproximando. E ele pensando, meu Deus, quando eles chegarem aqui já era. Como é que a gente vai fazer? Tá, a gente vai tentar ainda resistir, vai tentar impedir, mas a partir do momento que essa comunicação, essa linha de acesso seja construída, não tem mais o que a gente possa fazer, eles vão entrar. Eles vão entrar. E eles entravam. E é isso que Deus tem para mim e para você. Você entre. Que você entre. Entre na promessa que Ele tem para a sua vida financeira. Você já teve um choque de realidade alguma vez na vida?
Quando de repente você olhou, falou, meu Deus. Já teve um choque de realidade? É terrível ter um choque de realidade, mas ao mesmo tempo é a melhor coisa da vida. Você olhar a sua verdadeira condição e dizer, Deus, no momento que a gente faz isso, a gente começa a poder preparar em Cristo a nossa saída daquela situação. Deus quer isso para mim e para você. Que você entre onde você ainda não entrou. Leva isso para o campo emocional, leva isso para o campo espiritual, leva isso para o campo dos relacionamentos afetivos. Que você entre onde você ainda não entrou, que você fure os bloqueios que você ainda não furou, que você conquiste o que você ainda não conquistou, que enfim, se hoje, através dessa mensagem, Deus está te dando um choque de realidade, sei que no início é difícil, mas olhe para a sua vida agora. O que você tem? Onde você está? Permita, faça esse caminho com Deus. Com Deus. Permita que Ele deixe você olhar. Como no livro A Cabana, né, Elias? Não sei se você começou a ler. É espetacular, né? Eu recomendo A Cabana. Quando o Espírito Santo pega o rapaz e leva ele até um jardim. O jardim é o coração dele. E o Espírito Santo fala para ele, vem, vamos lá fora me ajudar, né? Que eu quero mexer numa área. E o Espírito Santo ali na figura de um jardineiro vai com ele até aquele lugar. E quando ele chega naquele lugar, é um lugar feio, né? Bagunçado. A palavra é essa. É bonito, mas bagunçado, tudo fora do lugar. Aí o Espírito Santo começa a trabalhar, né, no jardim, né? E ele mesmo fica meio desanimado de ajudar o Espírito Santo, até que ele entende que aquele lugar bonito, mas bagunçado, é o coração dele. É o coração dele. Deixa o Espírito Santo fazer isso com você. Levar você até o seu jardim, para você ver o verdadeiro estado do seu coração. E aí, você poder dizer, Senhor, me ajuda, né? A organizar essa bagunça. E eles trabalham o dia todo, né, Elias, lá. Eles trabalham o dia todo lá. O Espírito Santo mexendo, tirando uma planta daqui, né, Elias? Uma planta de lá, mexendo em tudo. Como é que termina o dia que eu não lembro? Estava preparando o coração de um pai que havia perdido uma filha, para que ele pudesse perdoar. Deus tem uma promessa. No início a mensagem foi boa, né? Quando eu comecei com a frase do versículo 5, que diz: nos dias de vocês, farei algo em que não creriam se lhes fosse contado. Que bom, Senhor! Talvez nosso coração no início da mensagem tenha ficado muito feliz. Aí a mensagem foi se desenrolando. E a gente foi vendo que essa promessa vem no rastro de uma ameaça. Mas de uma ameaça que no fundo é uma forma de ensinar você e de ensinar a mim construir rampa de terra. De parar de enxugar gelo, de parar de apagar incêndio, de parar de viver desse jeito que às vezes a gente aceita viver, essas migalhinhas, né, da existência. Porque a gente não consegue entrar
nos lugares que Deus separou realmente para nós, e a gente fica à beira do caminho. Mas Deus tem algo melhor. Amém?